O sonho esquerdista da pátria grande na América Latina começa a dar sinais de que vai naufragar. O presidente do Peru tenta dar um golpe e sai preso, ao mesmo tempo que a patota da esquerda resolve apoiar a presidente, ou melhor, vice-presidente da Argentina, condenada por corrupção. É o que eu vou explicar para vocês no vídeo, mas já sabe, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Você deve se lembrar, afinal de contas a notícia é recente, no final de 2021, um esquerdista, um sindicalista, o Lula do Peru, o senhor Pedro Castillo, foi eleito para presidente do país. E, naturalmente, a esquerda ficou toda feliz, ficou polvorosa, foram notícias da eleição do líder sindical. E quem era conservador, quem conhece efetivamente do que é esquerda, denunciou desde aquela época que tudo ia dar errado, que ia dar numa grande patuscada. E foi efetivamente o que aconteceu. Pedro Castillo fez um governo pífio no Peru. Tem levado o Peru à bancarrota, com inflação, com péssima gestão cambial, com um fechamento econômico, com uma péssima gestão para a população peruana. Algo que provavelmente o Lula vai fazer aqui conosco. E naturalmente a coisa andou e os esquerdistas sofreram daquele mal que eles costumam sofrer constantemente. O impeachment. Afinal de contas, o parlamento peruano não podia compactuar com os crimes, com a derrocada do país e abriram o processo de impeachment. O que o Pedro Castillo fez imediatamente? Ele foi lá e tentou argumentar? Ele se socorreu de um remédio constitucional? Não. Ele se valeu do expediente ditatorial comum nas esquerdas e deu um golpe. Ele fechou o Congresso Nacional. Disse que a ordem jurídica, que a Constituição estava em risco. Um argumento muito comum que a gente está vendo inclusive na Argentina e que foi utilizado no Brasil quando a Dilma foi impeachmentada. Só que no Peru existe seriedade. O que aconteceu foi que imediatamente o impeachment dele foi votado e ele foi preso. Aqui nós vemos na foto, uma bela foto. Eu confesso para vocês que é uma imagem que lava a alma, que me deixa feliz, assim, que enobrece quando nós vemos um socialista fechado, preso. E o Castillo foi encarcerado. Como vocês veem aí, uma imagem realmente gratificante. Só não é tão boa porque não é o Lula. E isso particularmente me deixaria muito feliz, mas o sujeito foi conduzido à cadeia, que é o local que vai ser sua nova morada. Presta muita atenção em como funciona a imprensa brasileira, mas presta muita atenção nessa canalice que a Globo News faz. Quando ele foi eleito, a Globo noticiava esquerdista Pedro Castillo, era um grande orgulho, afinal um sindicalista, e tava lá a Globo, aquela beautiful people do Projac, extremamente feliz, porque o líder sindical tinha sido eleito no Peru. E eram as manchetes, como vocês podem ver aqui, o print é eterno. Porém, depois que ele foi preso, qual é a notícia que a Globo News começou a dar? Conservador Pedro Castillo. Qual é o ponto? Eles não aceitam que a esquerda é composta por criminosos. Eles não aceitam que essa gente é uma corja de bandidos. E naturalmente, após a derrocada de mais um regime socialista, eles tentam imputar a culpa à direita, aos conservadores. Daqui a pouco o Maduro cai e vão falar que o Maduro era um conservador. Eles reescrevem a história para ocultar os crimes da esquerda. Essa é a Globo News que fica informando para você. E é isso que está acontecendo nesse exato momento no país. Se daqui 2 anos o Lula fizer uma merda colossal, onde não consigam mais passar pano para os crimes dele, o que eu acho impossível, eles vão falar que o Lula era de direita, que o Lula era conservador. Essa é a Globo, essa é a galera do Projac, essa é a gente que comunica. E as pessoas falam, a imprensa. Tá aí a imprensa, na liberdade de mentir que eles fazem diariamente. É isso que eles fazem com todos que eles não concordam. É o cancelamento silencioso, é o assassinato de reputação bem delicado, cirúrgico, para imputar a outras pessoas a culpa daquilo que eles não têm. E aí eu fico imaginando, né? Porque a gente pega as propostas do Pedro Castillo, vejam quais eram, aqui eu tomei cuidado de anotar: reorganizar o judiciário peruano, alterar o funcionamento do Ministério Público e alterar o funcionamento da Suprema Corte. Conveniente, né? Para um sujeito que é um criminoso, a partir do momento que ele aparelha, altera a Suprema Corte para aparelhar e naturalmente mexe no Ministério Público, ele garantiria a sua imunidade. Felizmente, o parlamento peruano colocou um basta nesse sujeito. E vale dizer que ele é acusado de superfaturamento. O mesmo esquema da Kirchner, do Lula e da Dilma, um modus operandi. Pelo jeito, a galera do Peru não tem estabilidade desde a época da Lava Jato. E por falar em Kirchner,
Já fiz um vídeo ontem explicando isso para vocês. Se você não viu, tá aqui o link, acompanha que tá bem legal. Mas nós tivemos a surpresa. Afinal de contas, eles ganharam apoio. A Kirchner, que se valeu do expediente de falar que ela era uma espécie de Lula da Argentina, recebeu o apoio dos apoiadores do Lula. Dilma Rousseff, a terrorista que presidiu o país, que foi impeachmentada, aquela que saiu da mandioca, disse que manifestava apoio que a Kirchner estava sendo vítima de perseguição. Ao lado de quem? Sabe de quem? Da Gleisi Hoffmann. Eu fico imaginando o que é a incondicional perseguição. E a Dilma, naturalmente, presta solidariedade. Ela está pagando a conta, porque a Kirchner, em 2015, se solidarizou a ela quando ela foi impeachmentada. Talvez as duas podiam ficar de mão dadas e ir para a cadeia, junto com o Castilho, lá do Peru. Seria maravilhoso. A gente podia fazer uma espécie de Guantánamo para todos os presidentes socialistas e jogar essa patata toda lá. E eles ficam lá, socializando a cadeia. Seria uma ideia maravilhosa. E aí eu fico pensando, né, naquela ideia genial da moeda única na América Latina. Olha toda essa gentalha. Olha essa galera. Castilho no Peru, Kirchner na Argentina, aquele Paspalho que foi eleito presidente lá no Chile, que está acabando com a economia chilena. E a gente pega o real, que mesmo a duras penas e com a desvalorização que tem sofrido, com a alta inflação brasileira, ainda é uma moeda valorizada na América Latina. A gente vai construir uma moeda única, pegar a Venezuela, que o dinheiro fica jogado na sarjeta porque não vale nada, para simplesmente fazer uma moeda e afundar nosso país em conjunto. Sabe quem gosta da ideia de moeda única? Fernando Haddad. Talvez o Haddad nomeie aquele tal de Marcos qualquer coisa, que inclusive eu gravei sobre o assunto, que fala que imprimir dinheiro não gera inflação. Para eu não ficar sendo redundante, vou passar para vocês um vídeo que eu mesmo gravei, você vê aí. Então o ilustre desconhecido, porém petista, Marcos Vencemos Gomes, diz que existe um jeito certo de imprimir dinheiro sem gerar inflação. Eu fico pensando que raio seria esse jeito certo, que nem o Ciro Gomes descobriu. Naturalmente o sujeito não conhece a história, não conhece, por exemplo, o que acontece na Venezuela, onde o dinheiro está jogado na sarjeta como se fosse santinho de campanha, porque simplesmente não vale nada. Vejam a Argentina com uma inflação astronômica. Não existe jeito certo de imprimir dinheiro sem gerar inflação. Dinheiro não é impresso para fazer os programas que essa gente bem entende, mas pelo visto o tal do Marcos tem todos os adjetivos para fazer parte do Ministério da Economia do lado, na pasta, sendo secretário do senhor Fernando Haddad. Afinal de contas, é um idiota igual. Mas o ponto é que essa ideia de moeda única, deixando de lado aí o bobão da impressão de dinheiro, na realidade não passa de um chavão esquerdista, daquele tempo de barrar a ALC, barrar o FMI. O ex-ministro petista, inclusive o Celso Amorim, falava muito disso e que ia além da política externa. Só que na realidade é uma política que prejudica o mercado interno e que a gente não pode aceitar. Infelizmente é uma pauta do Fernando Haddad. E eu não sei o que vai ser se esse sujeito for nomeado ministro da Fazenda. E o Lula, vale dizer, está escondendo até sua diplomação em dezembro quem serão os ministros. É mais uma vez ele jogando no prazo que ele vai fazer. O cara que foi eleito sem plano de governo também não tem plano de ministério. Sabe qual o motivo? Está negociando, está barganhando as pastas até agora. Realmente é uma situação complicada, especialmente quando a gente olha para todo o cenário da América Latina e o que pode acontecer aqui no nosso país. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.